Predestinação, por Tiago Nunes. Então, lá em Gálatas capítulo 4, nós lemos o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante promessa. Isso é uma alegoria. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma procede do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar corresponde ao Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é nossa mãe. Pois está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque muitos são os filhos da desolada, mais do que os da que tem marido. Assim, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque, mas como outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Deixa o Espírito de Deus ministrar ao nosso coração. O que Paulo está dizendo aqui é de uma gravidade espiritual incalculável. Ele está revelando uma batalha silenciosa que acontece dentro de nós todos os dias. A tensão entre viver pela carne e viver pela promessa. Entre viver na dependência de métodos, estruturas e dogmas, ou viver na liberdade do Espírito. Paulo não está apenas escrevendo sobre 2 mulheres do passado, ele está falando de 2 mentalidades que ainda disputam o governo da nossa alma. A mentalidade da escravidão, que se apoia em desempenho, aparência, controle e autossuficiência, e a mentalidade da liberdade, que descansa na graça, confia na promessa e se move pela fé. Muitos querem servir a Deus, mas ainda vivem como filhos da escrava. Querem herdar o reino, mas insistem em depender da força humana. Desejam experimentar o sobrenatural, mas permanecem presos a ritos e costumes, a liturgias que não transformam o coração. O apóstolo está nos lembrando que o cristianismo não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. Não é uma melhora da carne, é a crucificação dela. Não é o homem tentando ser bom, é Cristo vivendo no homem. Muitos confundem conversão com reforma de hábitos. Reformam o exterior, mas o interior continua cativo. Aprendem a linguagem da fé, frequentam os rituais da fé, mas não nasceram do espírito da fé. A verdadeira vida cristã não nasce do esforço humano. Ela nasce do ventre da promessa. Nasce quando a palavra encontra um coração rendido, um coração que crê mesmo sem ver, que espera mesmo sem sentir, que obedece mesmo sem entender. Por isso Paulo diz: nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Em outras palavras, não fomos gerados pelo esforço, mas pela graça. O Evangelho não é um caminho de mérito, é um caminho de filiação. Não é sobre o que você faz para chegar até Deus, é sobre o que Deus fez para chegar até você. Abraão teve 2 filhos, um nasceu da força, o outro nasceu da fé. Ismael foi fruto da impaciência, Isaque foi fruto da confiança. E essa é a linha que separa a religiosidade da verdadeira fé. A carne sempre se antecipa, mas o Espírito sempre espera o tempo de Deus. Abraão quis ajudar Deus. E é aí que começamos a entender o cerne da corrupção humana. Tentar produzir na carne aquilo que só o Espírito pode gerar. Quando Deus prometeu um filho, Abraão olhou para si mesmo e viu a impossibilidade. Então pensou: talvez Deus esteja falando de Eliezer, meu servo. Talvez a promessa venha por meio dele. Veja! Ele não duvidou de Deus, apenas interpretou com lógica humana. Abraão estava bem intencionado, mas fora de lugar. Quantas vezes nós também fazemos isso?
Queremos cumprir a vontade de Deus, mas segundo a nossa razão. Queremos viver o plano divino, mas segundo o nosso ritmo. E acabamos gerando Ismaéis, frutos do esforço humano, obras que até parecem boas, mas não nasceram do Espírito. O problema é que todo Ismael cresce, ganha forma e depois começa a perseguir Isaque. O que nasce da carne sempre persegue o que nasce do Espírito. O orgulho persegue a humildade, a vaidade persegue a pureza, a lógica persegue a fé, a pressa persegue a promessa. E é por isso que Deus diz: lança fora a escrava e o seu filho, porque a carne e o espírito nunca poderão herdar juntos. Não dá para viver entre o Sinai e o Calvário. Não dá para servir a lei e a graça ao mesmo tempo. Não dá para dizer que confia em Deus e continuar tentando controlar o resultado. Deus não nos predestinou para o controle, mas para a confiança. Não nos predestinou para o medo, mas para a liberdade. Não nos predestinou para a carne, mas para o Espírito. A predestinação não é sobre um destino geográfico, céu ou inferno. É sobre uma identidade espiritual, sermos conformes à imagem de Cristo. Porque os que dele conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Fomos predestinados a ser como ele, predestinados a andar como ele andou. Predestinados a pensar, amar, servir e reagir como ele. A predestinação é o chamado eterno de Deus para que a imagem de Cristo seja plenamente formada em nós. Deus não está nos levando a um lugar, Ele está nos transformando em uma pessoa. O céu não é o prêmio, Cristo é. O destino não é um endereço, é uma natureza. O propósito não é chegar a um trono, é ser feito semelhante ao Cordeiro. Por isso, o Evangelho não é uma escada de ascensão, é uma cruz de rendição. O Evangelho não nos eleva ao topo do mundo, ele nos convida a morrer para o mundo. A predestinação é o chamado à crucificação da velha natureza para que a nova natureza de Cristo resplandeça em nós. O plano de Deus nunca foi nos fazer religiosos, mas filhos. E filhos não se relacionam com o Pai por medo, mas por amor. Filhos não obedecem para ser aceitos, obedecem porque já foram amados. O filho da escrava vive por obrigação, o filho da livre vive por revelação. O primeiro trabalha para merecer, o segundo serve porque compreende. O primeiro teme perder, o segundo se alegra em entregar. Quando vivemos sob a lei, tudo se torna um fardo. Quando vivemos sob a graça, tudo se torna fruto. Porque a graça não é permissão para pecar, é poder para vencer. O Espírito Santo não veio para tornar a vida mais leve, ele veio para torná-la santa. E santidade não é ausência de erro, é presença de rendição. Ser santo é dizer sim quando o Espírito chama e não quando a carne insiste. Por isso Paulo fala de uma renovação da mente. Porque o Evangelho não é apenas uma mudança de destino, é uma revolução de pensamento. O mundo nos ensinou que ser grande é dominar. Jesus nos mostrou que ser grande é servir. O mundo nos ensinou que vencer é subir. Jesus nos mostrou que vencer é descer. O mundo nos ensinou que liberdade é fazer o que quiser. Jesus nos mostrou que liberdade é poder dizer não ao que destrói. A mente natural é inimiga de Deus. Ela interpreta o espiritual com a lógica da carne. Mas a mente renovada pensa segundo o Espírito. Ela não se guia pelo que sente, mas pelo que crê. E essa é a grande guerra. Fé versus sentimento. Promessa versus performance. Cristo versus ego. Cada dia, dentro de nós, um Ismael quer governar. Ele quer decidir, ele quer agir, ele quer produzir. Mas o Espírito nos convida a esperar. Esperar é morrer para o controle. Esperar é crer que Deus é suficiente mesmo quando nada acontece. Esperar é a arte de permanecer rendido quando a alma grita por resultados. Abraão precisou aprender isso.
Ele precisou entender que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que sustenta e que a promessa só se cumpre quando a carne se cala. Por isso, às vezes, Deus demora, não porque esqueceu, mas porque está matando o Ismael dentro de nós. Ele não quer apenas nos dar uma promessa, ele quer nos transformar na pessoa que pode carregá-la. A promessa é um lugar de maturidade. E maturidade é entender que Deus não é o fim da caminhada, é a origem dela. Não caminhamos para alcançá-lo, caminhamos para revelá-lo. O Evangelho não é sobre conquistar algo, é sobre expressar alguém. Nós fomos criados a partir de Deus, não para chegar até Ele. O homem caído tenta alcançar o que já lhe foi dado, tenta ser o que já é. Mas o filho redimido descansa no fato de que já nasceu da promessa. O Espírito Santo veio para nos lembrar quem somos. Ele é o selo da predestinação, o sopro da nova criação dentro de nós. É Ele quem clama, Abba, Pai, quando o medo tenta dominar. É Ele quem testifica que já somos filhos, mesmo quando o mundo ainda nos chama de servos. E é por isso que a santificação não é um peso, é uma alegria, porque cada vez que negamos a carne, um pouco mais de Cristo aparece. Cada vez que perdoamos, um pouco mais de Cristo brilha. Cada vez que resistimos à tentação, um pouco mais de Cristo é formado. A cruz não é uma punição, é uma lapidação. Não é o fim da história, é o início da eternidade dentro de nós. Você foi predestinado para ser imagem viva de Cristo. Predestinado para amar onde o mundo odeia, perdoar onde o mundo fere, permanecer onde o mundo foge. Predestinado para provar que a graça é mais forte que o pecado e que a promessa é mais fiel que a dor. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro do túmulo está ressuscitando você dentro da vida. O mesmo poder que venceu o inferno está te libertando da escravidão do medo, do controle e da culpa. Você não é mais filho da escrava, você é herdeiro da promessa. Agar e Sara continuam falando conosco. Uma representa o esforço, a outra representa a fé. Uma gera ansiedade, a outra gera descanso. Uma depende da carne, a outra depende da graça. E a pergunta de Deus hoje é: de qual ventre você quer nascer? Porque todo filho carrega a natureza daquilo que o gerou. Se nasceu da carne, viverá na oscilação da carne. Mas se nasceu da promessa, viverá na constância do Espírito. Deus te predestinou para andar no Espírito, para vencer pela fé, para governar sobre si mesmo, para ser templo vivo da sua presença. E isso só é possível quando deixamos o Espírito Santo conduzir o processo de adoção. Quando entendemos que Ele não nos escolheu por competência, mas por amor. Que não fomos chamados por performance, mas por propósito. Que o Pai não procura servos que o impressionem, mas filhos que o representem. Essa é a essência da predestinação. Sermos restaurados à imagem do Filho, para que o mundo veja o Pai através de nós. Então, se hoje você sente que vive dividido entre fé e carne, entre promessa e esforço, entre graça e lei, escute, Deus está te chamando de volta à origem. Ele quer restaurar o Filho dentro de você. Ele quer te libertar da escravidão do se quer de fazer, para te ensinar o descanso do ser. Você não foi criado para merecer, foi criado para refletir, não para correr atrás, mas para manifestar, não para conquistar, mas para permanecer. O filho da promessa está dentro de você e ele quer crescer. Mas para que Isaac cresça, Ismael precisa sair. Não por ódio, mas por propósito. Não por julgamento, mas por libertação. Deus não quer o seu esforço, Ele quer o seu altar. Não quer o seu desempenho, Ele quer o seu coração. Porque o que Deus prometeu, Ele mesmo vai cumprir. O seu papel é crer. Crer até o fim. Crer mesmo cansado. Crer mesmo ferido. Crer mesmo quando a lógica diz que não há mais como. A fé é o ventre da promessa. E quando o ventre da fé é tocado pelo Espírito, o impossível começa a se formar. Foi assim com Abraão, foi assim com Sara, foi assim com você.
Você é fruto de uma promessa eterna, selada na cruz, confirmada na ressurreição e sustentada pelo Espírito. Por isso, não viva como servo da lei, viva como filho da graça. Não corra tentando alcançar o favor de Deus. Caminhe revelando o favor que já te alcançou. Não lute para provar quem é. Apenas creia em quem Ele disse que você já é. Você é predestinado a amar, predestinado a vencer, predestinado a refletir a glória de Cristo neste tempo. E quando o mundo olhar para você, ele não verá mais a escrava, nem o filho da escravidão. Verá o brilho da liberdade, verá o rosto da promessa, verá Cristo em você, a esperança da glória. Abraão colocou Eliezer naquele lugar. E aqui está uma das chaves mais delicadas da vida espiritual. Quando tentamos resolver o que é divino com ferramentas humanas. Muitas vezes, porque ainda pensamos o espiritual a partir da lógica humana, acabamos colocando nossas competências em lugares onde elas jamais deveriam estar. Nós depositamos confiança em nossa capacidade e damos a ela um valor que ela não pode sustentar. Porque não compreendemos o princípio da vocação, confundimos vocação com convocação. Achamos que Deus nos convocou para um serviço, quando na verdade Ele nos vocacionou para um propósito. O chamado de Deus não é uma tarefa a ser executada, é uma identidade a ser revelada. Não é um cargo, é uma natureza, não é uma função, é um nome. Mas a cultura religiosa do nosso tempo tem nos treinado a medir espiritualidade por competência e não por comunhão. Temos confundido desempenho com propósito. Transformamos dons em ferramentas de produtividade e ministérios em estruturas de eficiência. E o resultado é que criamos uma igreja tecnicamente funcional, mas espiritualmente insustentável. É um edifício imenso, mas erguido sobre nenhum fundamento. Tudo se apoia na capacidade humana, e não na dependência do Espírito. Mas o reino não se sustenta por competência, se sustenta por conexão, porque o que sustenta o reino não é a performance dos servos, mas a presença do Pai. O pensamento demoníaco sempre foi o mesmo desde o Éden. No dia em que fizeres, serás. É a teologia do mérito, do desempenho, do faça e conquiste. E foi exatamente isso que contaminou o coração de Abraão. Ele pensou a partir daquilo que não podia e tentou compensar com aquilo que sabia fazer. Tentou substituir a insuficiência da fé pela eficiência da obra. E quando a fé é substituída pela obra, a promessa dá lugar à produtividade. Foi assim que ele colocou alguém competente no lugar do chamado pessoal. Hoje, vemos a mesma distorção dentro da casa de Deus. O que antes era vocação virou terceirização. As pessoas não querem assumir o peso da sua própria obediência, então contratam quem faça por elas. E o que era para ser comunhão, virou contrato. O que era altar, virou palco. O que era serviço de amor, virou prestação de serviço. Assim, igrejas inteiras foram transformadas em empresas religiosas, cheias de excelência, mas vazias de essência, cheias de estrutura, mas sem coração. E isso é trágico, porque a liturgia tomou o lugar da intimidade. E onde não há intimidade, não há revelação. E onde não há revelação, o povo se corrompe. É um ciclo de escravidão disfarçado de sucesso. Um sistema onde quem não alcança o padrão é descartado e quem alcança o padrão é idolatrado. A carne persegue o espírito até dentro da igreja. Paulo chama isso de Agar. O sistema do esforço, da competência, da lei, da meritocracia espiritual. E em uma declaração chocante, ele compara Agar, a escrava, mãe de Ismael, com o ministério de Moisés. Ele está dizendo: mesmo que o ministério da lei tenha libertado o povo do Egito, ele ainda produz escravos. Porque a lei pode libertar da escravidão exterior, mas só a graça liberta da escravidão interior. A lei muda o comportamento, o espírito muda a natureza. Você consegue imaginar o impacto dessa afirmação em um hebreu? Paulo estava dizendo que todo aquele que confia em seus ritos
em sua doutrina, em sua disciplina, todo aquele que se garante no próprio desempenho, esse é um ismaelita espiritual, um filho da carne e não da promessa. Era como se Paulo dissesse: todo aquele que se gloria no que faz e não no que é em Cristo ainda vive sob Agar. E isso é um choque, porque a maioria de nós foi treinada assim. Fomos moldados a acreditar que Deus reconhece o nosso esforço, quando na verdade Ele se revela a nossa rendição. E assim, sem perceber, geramos nossos próprios perseguidores. As mesmas estruturas que criamos para servir a Deus começam a nos consumir. O mesmo sistema que prometia liberdade se transforma em um fardo. Daí o alto índice de depressão entre líderes. Daí o burnout espiritual, o cansaço disfarçado de zelo, a exaustão mascarada de entrega. Não é falta de amor, é excesso de atividade sem presença. Não é falta de fé, é excesso de método sem comunhão. Construímos ídolos teológicos e chamamos de doutrina. E quanto mais confiamos em nossa forma, menos dependemos da promessa. Mas note, nem Eliezer nem Agar eram maus. Eles apenas estavam fora do lugar. E isso é o ponto. Quando o útil ocupa o lugar do essencial, o essencial morre sufocado. As metodologias não são o problema. O problema é quando o método ocupa o lugar da fé. O serviço é necessário. O problema é quando o serviço substitui a pessoa. A competência é boa. O problema é quando ela se torna a base da identidade. Sara não apenas riu da promessa, ela propôs o serviço no lugar da fé. E Abraão, em vez de confrontar, aceitou. O mesmo padrão de Adão e Eva se repetiu. A mulher racionalizou o erro. O homem consentiu com a omissão. O diabo não ofereceu veneno. Ele ofereceu praticidade. Ele disse: vocês podem resolver isso sozinhos. É só agir. E a carne adorou a ideia. O inimigo não destrói com maldade, mas com lógica. Ele nos convence a substituir o tempo de Deus pelo atalho humano. E o resultado é sempre o mesmo. Nasce um filho que cresce, se fortalece e depois nos persegue. Porque todo Ismael parece certo no começo. Toda a solução da carne começa eficiente, mas termina sufocante. Sara não se sentiu traída. Ela achou que estava ajudando. Ela interpretou a fé como demora, e a demora como ausência. Mas Deus não estava atrasado. Ele estava ensinando. Porque antes de dar um filho, Deus queria dar consciência. Antes de mudar a circunstância, Ele queria transformar o coração. E é isso que Deus está fazendo conosco. Ele está purificando o entendimento da igreja para que o serviço nunca mais ocupe o lugar da intimidade, para que a competência nunca mais substitua a vocação, para que a estrutura nunca mais apague o afeto. Quando Paulo diz: manda embora a escrava e o seu filho, ele não está falando de pessoas, ele está falando de mentalidades. É uma libertação da mente, um expurgo espiritual, uma cura do pensamento. Mandar embora Agar é expulsar de nós o sistema da performance, é parar de tentar impressionar a Deus e começar a se relacionar com Ele. É trocar a lógica do mérito pela linguagem do amor. Porque fomos adotados, não contratados. Fomos predestinados para um relacionamento, não para uma rotina. É isso que o anjo diz à igreja de Éfeso. Conheço tuas obras, teu zelo, teu sacrifício, tua doutrina, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Em outras palavras, vocês têm estrutura, mas perderam o afeto. Têm ortodoxia, mas não têm ternura. Têm doutrina, mas perderam o coração. E o que resta de uma fé sem amor? Apenas dever, apenas disciplina, apenas desempenho. Mas Deus não nos chamou para o dever, Ele nos chamou para o deleite. Não nos criou para servi-lo por obrigação, mas para amá-lo por convicção. E todo o processo de Deus em nós não se cumpre na nossa capacidade, mas na pessoa que nos tornamos. É por isso que Pedro escreve: acrescentai à vossa fé o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade,
Porque se estas coisas existirem em vós, não sereis ociosos nem estéreis no pleno conhecimento de Cristo. 2 Pedro 1, 7 e 8. Sem afeto, a fé fica míope, e de míope torna-se estéril. Sara resolveu o problema de Abraão, mas não resolveu o dela. Abraão ganhou um filho, mas Sara continuou estéril, porque o serviço nunca pode produzir o que só o Espírito pode gerar. Deus não queria apenas um herdeiro, Ele queria uma aliança. Não queria apenas um filho, queria uma família. Não queria apenas resolver uma carência, queria transformar uma relação. E é isso que Ele ainda quer. Deus quer filhos, não prestadores de serviço. Quer corações, não performances. Quer comunhão, não contratos. Porque o reino não se sustenta em competência, mas em afeição redimida. E quando o amor volta a ser o centro, tudo o resto encontra o seu lugar. Amém, amados? Que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento para que possamos discernir a riqueza da nossa vocação e lançar fora toda a mentalidade de escravidão que ainda habita em nós. E lembre-se, a promessa não nasce do serviço, mas da fé. E a fé não se expressa em desempenho, mas em rendição. Permaneça na promessa e não na pressa, na vocação e não na competência, na comunhão e não no controle. Porque a liberdade não está em fazer muito, mas em ser totalmente dele. Há um mistério que atravessa os séculos, uma pergunta que ecoa desde o Éden. Por que o homem se corrompeu se foi criado à imagem de Deus? Essa pergunta não é apenas teológica, é existencial. Ela toca o centro da alma humana, o conflito entre aquilo que fomos criados para ser e aquilo que tentamos ser por nós mesmos. Desde o princípio, a humanidade acreditou que precisava chegar até Deus, quando na verdade já havia sido criada a partir dele. Foi aí que tudo começou a ruir. O homem se perdeu não porque foi enganado por completo, mas porque acreditou que poderia conquistar por esforço o que só poderia ser recebido por graça. A serpente não ofereceu uma fruta, ela ofereceu uma ilusão. A ilusão de que a semelhança divina pode ser produzida pelo fazer e não pelo ser. De que a glória de Deus poderia ser alcançada por conquista e não revelada por origem. E assim, o homem trocou sua filiação por performance, trocou o descanso da comunhão pela ansiedade da conquista, trocou a presença pelo projeto. O ser foi substituído pelo fazer, e o estar com Deus foi trocado pelo tentar ser como Deus. Foi assim que a corrupção entrou. Não pela ignorância, mas pela presunção. Não por falta de algo, mas por tentar criar o que já havia sido dado. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, sereis como Deus. A mentira de Gênesis 3 ecoa até hoje, disfarçada de esforço espiritual, de ativismo religioso, de meritocracia moral. Mas a essência é a mesma. Tentar ser o que só se pode refletir. Deus não queria que o homem chegasse a ele. Deus queria que o homem viesse dele, porque Deus não é o ponto de chegada. Ele é o ponto de origem. Nós não fomos criados para correr em direção a Deus, mas para viver a partir dele. Por isso, tudo o que fazemos fora da consciência da origem se torna corrupção. Toda tentativa de alcançar o divino, sem reconhecer que já viemos do divino, é uma forma de rebelião disfarçada de esforço. E é nesse abismo que a humanidade caiu. O abismo do fazer para ser. A corrupção humana nasceu quando deixamos de confiar na natureza do Criador e passamos a confiar na habilidade da criatura. Quando Adão comeu do fruto, ele não apenas desobedeceu, ele declarou independência. Foi o primeiro grito de autonomia espiritual da história. E esse grito ecoa dentro de cada um de nós quando tentamos construir caráter sem cruz, santidade sem arrependimento, fé sem dependência, domínio próprio sem Espírito Santo. O homem se perdeu quando acreditou que podia produzir aquilo que só poderia refletir.
Deus já havia dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o homem quis tomar aquilo que já tinha e, ao tentar chegar, perdeu-se do lugar de onde veio. Deus não quer que o homem o alcance, Deus quer que o homem o revele. Não fomos criados para alcançar o céu, mas para manifestar o reino. Não fomos feitos para buscar um lugar, mas para revelar uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. A predestinação não é um mapa, é um espelho. Não é um destino geográfico, é um chamado de natureza. Não é um lugar para onde vamos, é uma identidade para onde voltamos. Romanos 8 diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A palavra-chave é imagem. A predestinação não é um endereço celestial, é uma transformação espiritual. Fomos predestinados para ser como Cristo, não apenas para estar com Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis e cheios de amor. Não é sobre o futuro, é sobre a origem. Não é sobre o depois, é sobre o desde sempre. Não é sobre o que seremos, é sobre o que fomos criados para refletir. Mas o diabo, sutil como sempre, desvia o foco. Ele não pode roubar a imagem, então tenta distorcer o espelho. Ele sabe que não pode mudar o que Deus disse, mas pode confundir o modo como interpretamos o que Deus disse. Então ele diz: você pode ser como Deus, se fizer, se conquistar, se conseguir. E de repente, o homem entra na corrida da religião, da autojustiça, da comparação. De repente, o evangelho vira desempenho, a fé vira esforço e a graça vira meta. Mas o evangelho não é uma escada para subir, é uma cruz para morrer. Não é sobre alcançar o céu, é sobre deixar o céu nascer em nós. Não é sobre subir, é sobre se render, porque o reino não é conquistado, é recebido. A santificação não é produzida, é revelada. O domínio próprio não é disciplina humana, é fruto do Espírito. A fé não é coragem pessoal, é confiança em quem Deus é. E o arrependimento não é culpa, é retorno à origem. Quando Paulo escreve aos Efésios dizendo: fomos predestinados para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, ele não está falando de um privilégio seletivo, mas de um propósito coletivo. Todo aquele que nasce do Espírito é chamado a refletir o Filho. A predestinação é o plano eterno de Deus de restaurar a sua imagem em nós. Não é sobre ir ao céu, é sobre ser transformado até que o céu se manifeste em nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito. Esse é o alvo. Maturidade. Cristo é o modelo. A cruz é o caminho. O Espírito é o meio. Por isso, a predestinação é um chamado à plenitude. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente, mas para amadurecer espiritualmente. Não te chamou para ser um servo temeroso, mas um filho maduro. Não te chamou para buscar aceitação, mas para viver a partir dela. Quando entendemos isso, o fazer deixa de ser uma tentativa e se torna uma expressão. Eu não oro para ser aceito, eu oro porque fui aceito. Eu não sirvo para ser amado, eu sirvo porque sou amado. Eu não busco a Deus para encontrá-lo, eu busco porque Ele já habita em mim. A fé deixa de ser uma escada e se torna um espelho. Em Cristo somos restaurados à origem. A cruz é o retorno ao Éden. O Calvário é o portal que nos leva de volta à comunhão perdida. Ali, onde o primeiro Adão caiu tentando ser como Deus, o segundo Adão se entregou sendo Deus, para que nós, pela graça, pudéssemos refletir a sua glória. Por isso, a predestinação é o selo da graça. Ela garante que o que Deus começou, Ele vai terminar. Ela nos lembra que fomos escolhidos antes de nascer, amados antes de existir, perdoados antes de pecar, predestinados não para viver uma vida religiosa, mas para viver uma vida de plenitude. Mas atenção, plenitude não é conforto,
é transformação. Ser conformado à imagem de Cristo é ser trabalhado, podado, purificado. É permitir que o Espírito Santo substitua o velho homem pelo novo. É morrer todos os dias para o orgulho e nascer para a dependência. É deixar de tentar ser forte e aprender a ser moldado. É deixar que o domínio próprio não venha da carne, mas do Espírito. A maturidade espiritual não é medida por quantos dons temos, mas por quanto de Cristo é visível em nós. Não é medida por quantas vezes falamos em fé, mas por quantas vezes morremos para o ego. Não é medida pela quantidade de conhecimento, mas pela profundidade da entrega. A predestinação é o processo de Cristo sendo formado em nós. Ela não é o fim da jornada, é a garantia de que haverá jornada. Porque quem foi predestinado não vive de circunstâncias, vive de propósito. Quem entende o chamado não vive buscando aprovação, vive manifestando identidade. Quem nasceu do Espírito entende. Eu não caminho para chegar, eu caminho para revelar. Deus não quer que você viva tentando alcançá-lo. Ele quer que você viva revelando-o, porque você veio dele. E quem vem dele não tem medo do processo. Quem entende a origem não teme o fogo da maturidade, porque o fogo não destrói o ouro, apenas revela o que é puro. A santificação é o processo pelo qual a predestinação se cumpre. O arrependimento é o portal pelo qual voltamos à origem. E o Espírito Santo é o selo que garante que nada nos separará do amor que nos chamou. Por isso, quando a Bíblia diz, aos que predestinou, a esses também chamou, ela está falando de uma cadeia divina inquebrável. O chamado é a voz de Deus, lembrando quem você sempre foi nele. A justificação é o perdão que te limpa para continuar. E a glorificação é a consumação da imagem que sempre existiu em seu coração. A vida cristã não é uma escada de esforço, é um espelho de revelação. Não é sobre quanto você sobe, mas sobre quanto Cristo desce e habita em você. Não é sobre o quão longe você chegou, mas o quanto você voltou à origem. A cruz é o ponto de retorno, o Espírito é o condutor e Cristo é o destino. Não o lugar, mas a pessoa. Você não é pós-destinado, você é predestinado. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um propósito eterno. Não há nada que aconteça fora da soberania de aquele que te escolheu antes da fundação do mundo. Nem erro, nem queda, nem desvio pode apagar o decreto, conforme a imagem do Filho. Predestinação é o lembrete de que a graça não começou em você, começou em Deus. E o que começa em Deus, termina em glória. Por isso, não tema o processo, não tema o tempo, não tema a poda. Você está sendo conformado, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo conduzido de glória em glória, até que Cristo seja plenamente visto em você. E quando Cristo for visto em você, o mundo verá o plano de Deus cumprido, porque o propósito da predestinação não é elevar o homem, é exaltar o Filho. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e tudo vem dele. Você foi criado à imagem de Deus. Corrompeu-se tentando ser o que já era, mas foi redimido para voltar a refletir aquilo que sempre esteve em seu DNA espiritual, a semelhança do Cristo eterno. A predestinação não te empurra para o futuro, ela te chama de volta à origem. E a origem é Cristo. Tudo começa e termina nele. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o modelo e o destino. Você foi predestinado à maturidade. E maturidade é quando a sua vontade se dobra diante da vontade de Deus. É quando o meu querer dá lugar ao seja feita a tua vontade. É quando o Espírito Santo governa o coração e a mente se renova na verdade. Por isso, permita-se ser moldado. Não lute contra o processo que te leva de volta à semelhança. A cruz não é o fim, é o caminho. A santificação não é castigo, é lapidação. E o arrependimento não é humilhação, é retorno à origem.
Você foi predestinado não para ser perfeito de forma humana, mas para refletir a perfeição de Cristo. Foi predestinado não para buscar glória própria, mas para carregar a glória dele. Foi predestinado não para viver de esforços, mas para viver de graça. E quando você entender isso, toda a ansiedade do chegar vai embora. Porque o Evangelho não é sobre chegar, é sobre reconhecer de onde você veio. Você foi feito a partir de Deus. Você é chamado para Deus e você vive por meio de Deus. Essa é a boa notícia. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque você não foi criado para se perder, foi predestinado para amadurecer. E a maturidade é o céu manifestado na terra, é Cristo formado em você. Se este texto tocou o seu coração, compartilhe, comente o que você sentiu e siga o canal Tiago Nunes para continuar mergulhando em revelações profundas da palavra.